Salve, salve, guerreiros! Como vocês estão? Professor Lego Fontes na área. Sim, já somos mil guerreiros aqui neste canal. E, aliás, já quero aqui agradecer a todos vocês que se integram a esse time. E que, é claro, a minha esperança, o meu desejo é que esses vídeos que eu posto aqui no canal os ajude de alguma maneira, né? Lembrando que o YouTube ele traz essa benesse, né, a todos nós. Inclusive, eu reparava nisso há pouco tempo. Toda vez que a gente quer aprender a fazer alguma coisa, talvez a primeira ferramenta que a gente consulte seja o YouTube. Então, o YouTube geralmente tem tutoriais sobre basicamente tudo, e aí a gente consulta essa ferramenta, que eu sou de uma época pré-YouTube, né, ou pré-internet, e isso, evidentemente, é fantástico. E, é claro, eu agradeço todos vocês que não apenas consultam o canal para, de alguma maneira, aprender algo sobre redação, mas também me prestigiam lá no Instagram, me prestigiam no Telegram, também estão aqui para, de alguma maneira, aprender, somar, acrescentar. Então, obrigado aos mais de 1000 guerreiros que já estão comigo aqui no canal. Lembrando que quando eu criei o YouTube, foi muito mais uma ferramenta auxiliar para os meus alunos, ou seja, era basicamente uma ferramenta de, digamos assim, aulas extras, né? Pequenas aulas extras, já que no YouTube a gente geralmente faz aulas ali pocket, né? Algo menor ali. E, enfim, isso, claro, que não se estende apenas aos meus alunos, né? Que estão comigo nos meus cursos e mentorias, mas a todos que querem acessar. Então, meu muito obrigado a todos vocês e continue aqui comigo. Para comemorar essa marca, né, de 1000 inscritos, então já somos 1000 guerreiros aqui, ou mais de 1000, né? Já há mais de 1000. Então, eu queria trazer, para comemorar esse momento, algumas pequenas dicas, já que nesse segundo semestre muitas provas acontecerão, né? Enem, vestibulares, outros diversos concursos. Então, eu gostaria de trazer aqui pequenas dicas para que a gente possa melhorar o nosso texto e, ao mesmo tempo, diminuir margem de erro. Na verdade, quem já está há um tempo aqui no canal, quem já assistiu alguns vídeos, sabe que a minha ideia é fazer ou ajudá-los a atingir o alto desempenho com o viés de diminuir margem de erro. Ou seja, fazer com que o nosso alto desempenho aconteça muito mais por se atentar a detalhes, e, aliás, uma redação de alto desempenho, ela se prende muito aos detalhes, né? Ou seja, de você realmente buscar ali uma situação de alto nível em que você erre o mínimo possível, né? Essa, em geral, é a nossa ideia, né? Tentar errar o mínimo para que a gente consiga realmente ir elevando a nossa nota. Bom, dicas importantes. Por exemplo, aqui são dicas genéricas, claro, né? Eu foco muito na dissertação argumentativa por motivos óbvios, porque a dissertação argumentativa é a mais cobrada nos mais diversos certames, né, por motivos óbvios. Mas claro que você vai ter dissertação expositiva, você vai ter estudo de caso, questão dissertativa, carta argumentativa, artigo de opinião, enfim. Você vai ter outros gêneros textuais também, mas o nosso foco maior, em geral, é a dissertação argumentativa, porque a maioria das provas cobra a dissertação. Bom, um exemplo claro de detalhes que às vezes a gente erra e que, por simples falta de atenção, às vezes não é nem uma questão relacionada a erro conceitual, né? Ou seja, você sabe o que é, mas às vezes na execução, na aplicação, acaba pecando. Por exemplo, vírgula antes do pois, tá? O pois é uma conjunção explicativa que pode ser substituída pelo porquê, pode ser substituída pelo porquanto, pode ser substituído por uma vez que, tá? Aqui são só exemplos, enfim, de substitutos, mas por que a vírgula antes do pois? Galera, isso aqui funciona como conjunção explicativa. E, em geral, quando você vai explicar algo, quando você lança o ponto, qual é a ideia do ponto, né? O ponto, seja continuativo ou o ponto final para iniciar um outro parágrafo, você dá a entender para o avaliador que você finalizou uma ideia. Mas se você ainda vai explicar, deve ser precedido de vírgula, porque aquela ideia ela vai continuar. Haverá uma continuidade daquela ideia anterior.
Por isso a vírgula. Então, eu percebo que alguns, por exemplo, lançam ponto antes da vírgula, ou antes do pois, né? Ou antes da conjunção explicativa. E essa não é a atitude correta, ou seja, a ideia é lançar uma vírgula justamente para dar a ideia de que aquilo vai continuar e vai receber a devida explicação, ou seja, o avaliador ou o seu leitor vai compreender, vai entender aquilo que você vai explanar posteriormente. Então, antes de conjunção explicativa, perdão, você sempre precede por vírgula, tá? Aqui eu coloquei o pois, porque geralmente o pois é o mais utilizado, né, nas dissertações, mas é preciso que a gente sempre se lembre que cada ponto, cada termo que é lançado no texto, ele transmite uma mensagem, ou seja, quando você nota a conjunção pois, por exemplo, você infere que vai haver uma explicação posterior. Então, existe um elemento anterior que precisa ser explicado e que, necessariamente, a vírgula ela vai anteceder. Assim como, por exemplo, é uma diquinha que é muito básica, mas que alguns acabam pecando também, antes do mas. Esse mas, ele é uma conjunção adversativa, tá? Não confundir com o mais, que é o advérbio de intensidade, tá? Então, nós estamos falando aqui do mas. Guerreiros, antes do mas, só vírgula. Você não vai iniciar uma frase na dissertação argumentativa com o mas. Mas aí você fala, Leigo, mas eu quero, após o ponto, lançar uma conjunção adversativa. Aí você pode lançar outras. Pode lançar o contudo, pode lançar o todavia, pode lançar o entretanto, tá? Aqui são só exemplos, em que, em geral, você inicia a frase com uma dessas conjunções e você vai aqui isolar por vírgula e vai continuar a sua ideia, tá? Mas antes do mas, vírgula, tá? Nunca ponto e iniciar uma sentença com o mas, beleza? Isso para dissertação argumentativa, beleza? Perceba que são dicas muito simples, mas que ao cometer esse erro, você vai gerar aí uma diminuição na sua nota. Como eu disse, redações de alto desempenho, elas se apegam a detalhes e, evidentemente, a gente tem que ficar muito esperto, muito ligado. Outra questão, guerreiros, que eu gostaria de ressaltar com vocês nesse vídeo em comemoração aos 1.000 inscritos, lançar clichês na redação, tá? O que são clichês? Clichês são expressões, digamos assim, muito utilizadas e que esse processo de utilização ao longo do tempo faz com que o seu texto perca em originalidade. Ou seja, quando é uma expressão que muita gente usa ou que já foi muito utilizada em determinado momento, naturalmente perde-se a ideia de originalidade e esse é um quesito, um aspecto que tem aparecido em vários editais de muitas provas, por exemplo. Vestibular UESB, um dos vestibulares mais tradicionais do Brasil, com mais de 30 anos. O concurso CFO-PMBA, que é o concurso de oficiais da Polícia Militar aqui da Bahia, também exige a originalidade do candidato. Até a própria redação Enem, né, que fala de repertório sociocultural produtivo, ou seja, de fato o candidato elaborar algo que seja dele, né? E, aliás, já há um combate, né, das bancas com relação à ideia de modelos prontos e tudo mais. Então, o clichê, ele incorre muito nessa ideia, ou seja, de trazer algo muito engessado e que muitos utilizam, e evidentemente, se muitos utilizam, naturalmente ele perde a ideia de originalidade. O que seriam esses clichês? Por exemplo, você começar um texto com muito se discute, desde os primórdios, atualmente, né, aqui falando até dos advérbios, hoje em dia, cada vez mais. Esses aqui, guerreiros, são exemplos de alguns clichês que são bastante utilizados ainda em redações, sobretudo para começar o texto. Então, já que as bancas exigem originalidade e você lança um clichê,
você confronta esse critério, ok? E isso, evidentemente, não é interessante para o seu texto. Então, detalhe, não é que essas expressões gramaticalmente estejam incorretas, mas que, se elas puderem ser evitadas no seu texto, tanto melhor, ok? De novo, aqui não está caracterizado um desvio de ordem gramatical, tá? É muito mais na ideia de pensar o texto de modo original ou demonstrar para o avaliador um conhecimento mais profundo do idioma, ok? Além de isso ajudar na articulação do seu texto, né? Evitar esse tipo de expressão. Então, a minha dica é, se puder, evite. Vai ser saudável para o seu texto, ou seja, você vai mostrar que você foge desse senso comum, né? Desses clichês. Aqui são só exemplos. Você pode aí consultar outros que podem, evidentemente, te ajudar a não cometer, eu não vou dizer esse tipo de desvio, mas, evidentemente, algo que deve ser evitado para que o avaliador veja o seu texto com bons olhos. Lembrando sempre que toda avaliação ela é feita de maneira muito rápida, muito dinâmica. Então, as impressões que o avaliador vão ter do seu texto são muito rápidas. Por isso, a gente precisa causar uma boa impressão e, para isso, é muito necessário que você tenha aí, enfim, expressões que sejam... Claro, você não precisa trazer expressões agudas, não precisa rebuscar o seu texto, mas, ao mesmo tempo, é muito necessário que você não, enfim, não vá trazer aí esses termos que, como eu disse, eles já estão muito, digamos assim, né, muito gastos, né? Muita gente já utilizou, então não é de bom tom que se faça, tá? Outra coisa que muita gente tem dúvida. Ô, Lego, eu posso utilizar o gerúndio no meu texto, né? Eu posso fazer a utilização do verbo no gerúndio. O que é o verbo no gerúndio, né? Vou até melhorar isso aqui, ó. O verbo no gerúndio é a chamada ação continuada, né? Então, por exemplo, se eu coloco assim, ó, tava falando de explicação, né? Explicando, tá? Esse ando, isso que caracteriza o verbo no gerúndio, tá? E muita gente me pergunta, Lego, eu posso utilizar o gerúndio na minha redação, né? Essa forma verbal do gerúndio? Guerreiros, olha só, eu até posso utilizar o gerúndio na minha redação sem nenhum problema, desde que não haja o excesso disso, porque o gerúndio dá a ideia de ação continuada. O mais interessante é sempre utilizar o verbo aí no infinitivo, né? Mas, evidentemente, tá? É muito importante que você evite o excesso. Então, que quando há um excesso do gerúndio, ele vira o quê? O gerundismo. Gerundismo, o que que é? É um vício de linguagem, tá? É um vício de linguagem. E por isso, você deve se policiar para não utilizar o gerúndio em muitos momentos no texto, para justamente não incorrer nesse vício de linguagem que é o gerundismo, né? Eu já fiz correções de alguns parágrafos e que eles eram totalmente permeados por verbos no gerúndio. Então, guerreiros, cuidado. Com a utilização excessiva do verbo no gerúndio, porque isso pode comprometer aí a sua redação. Então, utilize, mas com moderação, tá? Não é proibido, claro, não é proibido. Não há nenhuma regra que diga que determine a proibição do gerúndio no seu texto, mas, guerreiros, cuidado para não utilizá-lo em excesso, justamente para não comprometer aí essa parte do seu texto. Beleza? Guerreiros, olha só, aqui essas foram só algumas pequenas dicas para ajudá-los na construção de um texto melhor. Na verdade, esse vídeo foi muito mais para agradecê-los aí por estarem juntos comigo nesse canal, que, como eu disse, né, inicialmente, ele é só um auxiliar, né, um material extra para os meus alunos, mas é claro, também uma forma de ajudar mais pessoas que estão aí no YouTube, que procuram conteúdo que possa ajudá-los a produzir uma redação de alto desempenho. Então, quero aqui agradecê-los. Evidentemente, você vai curtir, comentar, compartilhar essas aulas, né, que, se te ajudaram de alguma forma, também podem ajudar outras pessoas.
Fechou? Guerreiros, um abraço para vocês. Estamos sempre juntos. E a missão desse canal, vocês já sabem qual é. Te ajudar a produzir a melhor redação da sua vida. Vamos para cima.